E vamos para o primeiro quadro, né? Nosso YouTube Academy. Bom, hoje sobre o quadro vai ser sobre zigomato. Trouxe 5 perguntas, doutor, para o senhor. O senhor fica à vontade aí para responder, viu? O tempo é livre. Então, vamos lá. Doutor, implante zigomático é realmente muito arriscado? Ou isso é uma percepção fora da realidade? Olha, o implante zigomático, na verdade, ele não é uma técnica arriscada. Porém, né, desde que seja executada por profissionais treinados, capacitados, com formações adequadas. Por quê? Porque quando você estuda, faz uma formação completa para executar as técnicas de ancoragem esquelética, que dentre elas está o implante zigomático, você vai passar por níveis de aprendizado, tanto teórico, né, a base científica, desde a anatomia, a execução da técnica, como treinamentos laboratoriais em manequins específicos, hoje até mesmo em cadáveres labs, né, em alguns centros, até você chegar na execução clínica ali do paciente, tá? Muitas vezes essa execução clínica, muitas vezes você vai auxiliar cirurgias antes, fazer passos da técnica até você executar a técnica sozinho. E é por isso, tá, que nós criamos aqui dentro da Felice Academy alguns programas de formação em implantes zigomáticos, que nós temos o curso online. Esse curso online é um curso completo que é chamado Maestria Zigomática, justamente para que você possa ver e rever a aula várias vezes, quantas vezes forem necessárias, para que você tenha a base teórica, científica e a parte prática de conhecimentos instrumentais e técnica cirúrgica, e lá dentro do curso você vê várias cirurgias comentadas no passo a passo. Depois dessa etapa, você já pode, né, muitas vezes vir aqui fazer mentorias individuais, mentorias de 30 dias, mentorias de 6 meses, a depender de que momento você esteja aí na sua formação, para que você tenha essa participação clínica em pacientes reais. Então, se realmente você passa por essas etapas de formação, sem pressa, sem correria, respeitando aí a sua curva de aprendizado, com certeza, tá? O implante zigomático não vai ser uma técnica arriscada, porque você vai estar devidamente treinado e vai executá-la, né, seguindo os conceitos, os limites da técnica, e consequentemente você vai dar uma segurança enorme aí aos seus pacientes, tá? Por isso que eu sempre digo, né, para todos os dentistas: eu tenho medo, eu tenho receio de fazer implante zigomático, porque me disseram que é uma técnica muito difícil, que eu tenho que ir para o hospital, fazer cirurgias com pacientes sob anestesia geral. E hoje a gente sabe que, por exemplo, eu aqui dentro da minha clínica tenho um centro cirúrgico e eu faço cirurgias de implante zigomático com bastante segurança, com anestesia local e muitas vezes ou sedação, tá? Então, assim, vamos parar de colocar medo nos dentistas e dizer que realmente é uma técnica que vai ser perigosa, que de fato ela não é, tá? Mas é lógico que a gente vê acidentes e complicações dessa técnica, tá? Mas a maioria das vezes está relacionada a pessoas que não passaram por programas de treinamento adequados e não respeitaram aí sua curva de aprendizado, tá? Então, eu já faço zigomático há bastante tempo, nós temos uma casuística muito grande, tá? E basicamente, né, nossas complicações elas são mais relacionadas ao pós-operatório, a fatores muitas vezes relacionados mais ao paciente, um inchaço, um edema um pouco maior em um paciente ou outro, do que necessariamente da técnica. E outro ponto é que o implante zigomático ele teve um preconceito pelo passado, porque a técnica, né, passada, ela passava por dentro do seio e tinha saídas protéticas ali mais inadequadas, e isso trouxe muitos problemas sinusais, e o pessoal relacionou fazer o implante zigomático com os problemas sinusais, e que fizesse implante zigomático você ia ter problemas sinusais de sinusite, etc. Porém, com a evolução da técnica, e por coincidência está fazendo 20 anos da técnica exteriorizada, né, que ela passa por fora do seu, no limite ali mais próximo da crista do rebolo, que a gente basicamente sanou esses problemas. E hoje a gente tem uma importância muito grande em usar essa técnica exteriorizada com as suas adaptações, com as suas inovações, né, com seus ajustes, tá?
eliminando esses problemas sinusais, ou seja, tirando aquele paradigma do passado que o implante zigomático era perigoso ou trazia esses problemas relacionados aí ao seu maxilar sinusites, tá? Então, é uma técnica segura, desde que você estude, entenda a técnica, de onde ela veio, por onde ela passou e onde o momento ela está hoje e passe por programas de treinamentos, né, adequados para que você domine aí o implante zigomático. Nossa, é bem complexo, né? Então, assim, para o senhor, qual é o maior erro para quem começa a estudar os implantes zigomáticos? Qual o erro mais comum? Olha, o maior erro que eu acho, digamos assim, né, para o dentista que começa a estudar o implante zigomático é ele querer ultrapassar fases, correr ou pular etapas para fazer a técnica. Eu, pensando nisso, eu sou bem claro, né? Muita gente faz imersões de implante zigomático, a gente também tem programas de imersões, fez algumas turmas, mas a gente nunca, nessas imersões, prometeu que você iria sair daqui, né, realizando, né, a técnica do implante zigomático, tá? De uma maneira, digamos assim, que você sairia pronto, né? Na verdade, é uma imersão, onde você vai conhecer a técnica, você vai ver os pormenores para que você dê o primeiro passo. Então, o maior erro dos dentistas realmente é achar que em um curso único de 4 dias você vai dominar os implantes zigomáticos. Então, pensando nisso, tá, a gente criou esses programas de formação que eu começo no online, mas mais uma vez, não é dizendo que o online vai lhe preparar para que você domine a técnica e execute ela, digamos assim, no fim do trato aí no seu consultório. Ele é uma etapa da sua formação, que você vai ter a oportunidade de ver a aula, rever, ver a prática, conhecer os instrumentais, ver as atividades hands-on, rever o passo a passo da técnica. Depois disso, nós criamos os programas de mentoria. E esses programas de mentoria são 2 tipos que a gente tem aqui, que é um de 30 dias e um de 6 meses. Por quê? Porque o dentista ele precisa de acompanhamento dia a dia, discussões de caso, ele precisa vir aqui na clínica e operar conosco, operar casos aqui conosco, para que realmente ele tenha um programa de formação completo. Tá? Então, o maior erro dos dentistas é entender ou não entender, né, que ele tem que passar por esse programa de formação, que tem que ter o conhecimento teórico, a prática laboratorial e o acompanhamento cirúrgico, onde ele auxilia as cirurgias primeiro, depois ele executa essas cirurgias para que ele esteja pronto para executar isso sozinho na sua clínica e no seu consultório. Então, os dentistas muitas vezes eles querem pular essas etapas simplesmente porque eles querem economizar, digamos assim, ou tempo ou muitas vezes dinheiro, né? E eles não entendem que um programa de formação requer investimento de tempo e de dinheiro para que você se torne um bom profissional, tá? E é por isso que aqui na região, nós, na nossa aqui do Cariri, Juazeiro do Norte, no Ceará, nós tornamos uma referência, né, nesse tipo de ancoragem de técnica, porque realmente nós se preparamos, estudamos, executamos, tudo com responsabilidade. Então, o maior erro para você, dentista, que quer começar um implante zigomático é não entender que você vai ter que passar por essas fases. E essas fases vão ser muito importantes e tudo leva tempo, amadurecimento, para que você seja aí um profissional referência aí na sua cidade, na sua região. Certo, doutor. Então, é normal ter medo desses casos mais complexos quando você é um profissional iniciante? É super normal, tá? Casos complexos, eles realmente têm que meter medo em você. Por quê? É um medo bom que eu quero falar, assim, aquele medo que você vai respeitar o caso, o paciente que você vai tratar. O ideal é que você comece os implantes zigomáticos com os casos mais simples, tá? Aqueles casos onde o osso zigomático ali ele é mais amplo, mais volumoso, tá? Tem uma ancoragem maior, que muitas vezes você vai ter que começar por casos híbridos, que a gente vai colocar 2 implantes zigomáticos e 2 convencionais, para que você vai ter um entendimento da técnica. A gente até sugere que você use a cirurgia guiada, tá? Por quê? Não é o intuito de você fazer um implante zigomático guiado, enfim, etc., não ter retalho, nada disso. A cirurgia guiada com implante zigomático que a gente sugere na formação do dentista é para que ele entenda e ele tenha uma visão tridimensional da região que ele vai operar e essa curva de aprendizado ela é diminuída. Por quê? Porque o guia ele é um template.
tá? Para que você possa saber onde você vai fazer as perfurações, fazer os desgastes ósseos, como vai ser o posicionamento dessa broca dentro da boca de uma maneira tridimensional. Então, o dentista, tá? Ele tem sim que ter medo, tá? Porque é um medo que você tem que respeitar. Até hoje, quando eu pego casos complexos de implante zigomático, eu tenho aquele friozinho na barriga, né? Aquele frio bom. Por quê? Porque eu me sento, eu respeito, eu vejo alternativas, eu estudo, eu opero os manequins, né? Eu faço ali o setup do paciente fora da boca, vejo quais são possíveis erros que eu tenho, que eu possa cometer ou falhas, para que eu não, fora da cirurgia, no manequim, né, no biomodelo, manipulo o software para que realmente eu seja o mais assertivo possível. Então, inclusive eu tenho casos super complexos que depois eu posso gravar um vídeo mostrando para vocês aqui, casos que beiram a contraindicação, digamos assim, dos implantes zigomáticos, mas tudo feito com método, com cuidado, com planejamento, né, e com respeito, tá, à situação, você vai conseguir resultados bem favoráveis, com certeza. Então, o medo é normal, né? Agora, o medo, mais uma vez, que te impõe um respeito. Não é medo de você não dar conta, não é medo de você, enfim. Então, esse seria aí minha dica para essa situação. Muito bacana, viu? E como é que um profissional ele vai saber como a hora de executar um implante zigomático desse? Tá, uma boa pergunta, né? O profissional vai saber a hora que vai executar. Cada pessoa, dentro de um programa de formação, tem uma habilidade diferente, tem uma curva de aprendizado diferente. Tem pessoas que aceleram essa curva de aprendizado e conseguem ter a certeza que é hora de ele começar a executar sozinho ali no seu consultório o implante zigomático. E tem pessoas que levam mais tempo. Por isso que eu volto a afirmar, né? A gente criou aqui 2 programas de mentoria, um com 30 dias e um com 6 meses, justamente por isso. Que aqueles profissionais que eles já estão um pouco mais prontos, né, já tem algumas outras habilidades cirúrgicas, já tem uma intimidade, né, cirúrgica com a região ali zigomática, eles podem desenvolver, tá, se desenvolver num curto espaço de tempo, num espaço de tempo menor. E aqueles profissionais que já estão mais iniciando, eles necessitam de um tempo maior, de um maior número de cirurgias, de um maior número de discussão de casos, né, de um maior número de planejamentos, tá? Então, o dentista ele vai sentir que está pronto. Ele é uma pergunta bem subjetiva, mas durante esse acompanhamento a gente mesmo, né, diz ao dentista, olha, você está pronto, né? Eu acho que você entendeu. A gente consegue através de acompanhamento dizer ao dentista, olha, chegou a tua hora. Eu digo isso porque eu tive um mentorado que é o Everton, hoje ele mora em João Pessoa, que ele passou por todos os nossos programas aqui de formação. Ele veio para a imersão, curso online, ele fez a mentoria. Depois eu operei com ele na João Pessoa por 2 situações, 3 pacientes. E nesse período, quando eu fui a segunda vez a João Pessoa operar lá, um caso complexo com ele, até de quadris e goma, ele fez um lado, eu fiz o outro. Eu falei, olha, acabou a minha missão de vir aqui operar para você. Eu posso até vir aqui em João Pessoa novamente operar, mas não para você, porque você está pronto. Então, a gente consegue identificar e orientar os dentistas que chegou o momento dele, tá? Através de um acompanhamento presencial ali. A gente tem grupos de WhatsApp, a gente conversa, planeja, enfim. A gente tem uma metodologia que a gente consegue direcionar o dentista sobre isso. Muito bacana mesmo. Bom, agora eu vou iniciar as perguntas sobre o aprendizagem, Tá. certo? Vai ser mais voltado ao curso e demais. Dá para aprender o exame zigomático sem estar no hospital ou no congresso? Tá. Dá assim, olha, existem várias maneiras de se aprender implante zigomático. Tá? N maneiras. Mas eu vou falar de uma maneira mais geral. Eu tenho que falar para o público geral, os dentistas de uma maneira comum, porque tem dentistas que realmente são fora da curva, enfim, e conseguem aprender com até mesmo sozinho, tá? Do que outros dentistas. Mas de uma maneira geral, o dentista ele vai aprender implante zigomático numa imersão presencial, estudando em casa, ou através de um curso online como o nosso, que é o Maestria Zigomática, estudando em casa.
depois de consumir esse conteúdo teórico prático, laboratorial, assistir vídeos de cirurgias no passo a passo, ver situações clínicas diferentes, ele precisa ir para campo, colocar a mão na massa. E aí é onde ele entra nos programas de mentoria e ele vai poder operar pacientes reais, auxiliar cirurgias e operar casos. Tá? Agora, se a pergunta é, eu vou num congresso, assisto uma palestra ou uma imersão de implantes zigomáticos, eu consigo aprender implantes zigomáticos? A resposta é não. Se a pergunta é, eu vou numa imersão, só numa imersão, faço a imersão, eu consigo aprender implantes zigomáticos e sair dali já operando? A resposta é não. Eu consigo aprender implantes zigomáticos se eu for num curso onde os pacientes são operados no hospital? Mais uma vez, sem a metodologia de ensino, a resposta é não. É lógico que alguns cursos, eles querem colocar o paciente sob anestesia geral e eu até, de certa forma, concordo com isso, porque traz uma tranquilidade maior. Ensinar o dentista que está ali e um conforto maior ao paciente. Porque o paciente está sob anestesia geral, né, está dormindo, a gente pode elevar um pouquinho maior o tempo da cirurgia, pode manipular ali as áreas cirúrgicas e explicar com uma maior tranquilidade ao dentista que está em formação. Mas se realmente você quer aprender implantes zigomáticos, eu acho que você tem que fazer imersão, curso online, tem que passar por programas de mentoria, acompanhar quem opera de fato, tem casuística, que pegue na sua mão, que te oriente, que faça uma discussão de casos contigo, que te mostre diversidade clínica entre as situações clínicas possíveis, quando o implante zigomático está indicado ou não. Enfim, essa é a maneira correta de você aprender implantes zigomáticos. Então, se você realmente quer aprender implantes zigomáticos, conheça aqui a Felice Academy. A gente tem um programa completo. Se você fizer o programa completo nosso aqui no Felice Academy de formação em implantes zigomáticos, eu tenho certeza que sim, que você vai aprender implantes zigomáticos. Tá? Foi por isso que a gente construiu essa estrutura. Mas aprender implantes zigomáticos vai muito além de você ir fazer, auxiliar uma cirurgia no hospital, ou de você fazer uma imersão ou participar de um congresso, né, uma palestra, né? Você tem que estruturar isso, tem que dar tempo ao tempo e tem que passar aí por a sua curva de aprendizado. Nossa, muito bacana. Sim, doutor, sobre a parte do zigomático, continuando. O senhor acha que alguns profissionais não sabem, não entendem sobre o caso zigomático e ele faz muita diferença na prática? Sim, tem muitos profissionais que não entendem a importância do implante zigomático, muitas vezes até criticam o implante zigomático sem conhecer, tá? Até mesmo pelo passado da técnica, como eu já falei, que ela trouxe alguns problemas sinusais, mas que foram corrigidos com a evolução da técnica. Então, muitos profissionais, eles põem medo no paciente. Ah, não, tem que fazer zigomático, a cirurgia é muito difícil, tá? Mas, na verdade, o que falta mais é um esclarecimento da técnica. Eu queria só que você repetisse a pergunta de novo, a segunda parte que eu esqueci, por favor. Certo? Se algum profissional ele ensina ou algum profissional não ensina, fora o senhor, e o que é que ele pode estar deixando de ensinar para essas pessoas, para os futuros doutores? Tá, não, acho que tem diversas formações de implante zigomático espalhadas no Brasil e até de certa forma boas formações. A nossa é uma delas, né? Aqui na nossa região basicamente é a nossa formação, né? Então são raras, tá? Aqui na nossa região, no Ceará, no Nordeste, então a gente tem uma boa escola de formação em implantes zigomáticos, tá? Mas em outros estados também tem, né? Então eu acho que os dentistas que ensinam implantes zigomáticos, a maioria sim tem responsabilidades e tem boas formações. Certo, muito bacana. Então, sobre o erro de execuções nos implantes zigomáticos, pode ser pelo planejamento ou só na execução? Ou O uma maior construção dos erro, dois? o maior erro dos implantes zigomáticos, primeiro está na não formação adequada. Depois, é, que a consequência disso é o dentista ele não planejar adequadamente dentro de um software, não estudar a situação clínica, tá? Então ele vai para a cirurgia muitas vezes sem um preparo, um estudo prévio do que ele vai executar. Todo caso que a gente pega aqui na Clínica Feliz,
né, de implantes zigomáticos ou de implante de maneira geral, a gente sempre vai fazer esse planejamento dentro de softwares. Esses softwares são simuladores, onde a gente vai executar a cirurgia primeiro dentro do computador, ver possibilidades, enfim. Depois disso, a gente ainda imprime, tá, a maxila do paciente, que é um biomodelo feito a partir da tomografia. E esse biomodelo, a gente tem a oportunidade de operar ele, replicar a cirurgia antes nele, e muitas vezes também o que eu faço é levar esse biomodelo operado para a cirurgia. A gente esteriliza ali e leva. Por quê? Porque o que eu vou executando, eu vou olhando no biomodelo o que foi executado. Então, se você quer ter o máximo de performance e diminuir seus erros no implante zigomático, o ideal era que você fizesse o planejamento no software, você operasse o biomodelo, você levasse esse biomodelo operado, né, ou virtualmente ou manualmente para a cirurgia, para que na hora de executar não tenha dúvidas do que você vai fazer no passo a passo para aquele caso. Então, acho que o maior erro é realmente não ter uma preparação, tá, prévia, não se dedicar tempo antes da cirurgia para que seja mais assertivo na cirurgia. Muito bacana. Pronto, aproveitando esse gancho, o que é que o senhor mudaria para ensinar hoje em dia para o pessoal o implante zigomático? Então, o que eu mudaria é o que a gente fez. A gente fez diversas imersões, tanto de on-for como de implante zigomático. A gente viu que nas imersões a gente tinha uma proposta realmente de mostrar o que era o implante zigomático. O paciente, no caso o dentista, desculpa, ele participava de cirurgias comigo, mas era uma imersão de 4 dias. E não tinha acompanhamento pós, né? Não tinha uma prévia. O dentista chegava aqui para assistir aula teórica, já fazia o hands-on e participava de cirurgia comigo. Faz parte do aprendizado, mas aqui por si só não era 100% suficiente. Porque o dentista saía daqui e muitas vezes ele não lembrava o que via na aula. Ele tinha dúvidas e não tinha que recorrer. Então foi o que eu fiz, eu mudei. Eu fiz um programa chamado de implantes zigomáticos, onde eu fiz um curso online. Esse curso online é diferente porque dentro dele eu coloquei a parte teórica, a parte laboratorial e coloquei a parte clínica. Ou seja, o dentista ele tem a oportunidade de ver e rever quantas vezes forem necessárias. Lá dentro ele tem situações clínicas diferentes, que muitas vezes a gente não conseguia passar todas essas situações dentro de um curso presencial. E depois de fazer esse curso online, rever, estudar, ele tem a oportunidade de vir aqui nos programas de mentoria e operar comigo. Ele pode passar uma mentoria de 30 dias, onde ele vem operar aqui comigo 2, 3 dias na clínica, ele tem suporte, eu planejo caso junto com eles. Tenho 6 meses para ir num processo onde ele tem aulas comigo mês a mês, de complementares de discussões de casos, aulas pontuais. E vem aqui também em 2 oportunidades passar alguns dias comigo operando. Então, esse é a mudança que a gente fez, essa é a mudança que a gente fez para que a gente conseguisse de fato preparar alguém para executar um implante zigomático com segurança, é participar de um programa de formação aí completo. Tanto é que quem entra direto na mentoria, ele já ganha o curso online. É obrigatório que ele estude tudo que está lá dentro de aula para depois ele vir aqui. Ele não consegue vir aqui operar comigo sem antes estudar, se preparar para estar aqui comigo, porque senão eu não teria um proveito adequado. Muito bacana mesmo, viu? Mas na parte profissional, vamos aí para a parte profissional. O implante zigomático, ele muda o nível do dentista diante do mercado? Com certeza. Por exemplo, eu estou numa cidade como Juazeiro do Norte, quando a gente pega aqui o Cariri como um todo, para Juazeiro Barbalha, sei lá, dá um raio de 500 mil habitantes. E você para pensar assim, quantos dentistas dominam o implante zigomático aqui na minha região? Basicamente sou eu, tá? E quantos dentistas tem? Quantos dentistas fazem implantes? Tá? Milhares. Então você acha que o fato de eu, ou talvez uma outra pessoa, não vou dizer exclusivamente sou eu na minha região, que eu domino o implante zigomático, não me faz um profissional diferente aqui na minha cidade, na minha região? Eu acho que faz. Tá? Muitas vezes eu atendo um caso de implante zigomático, caso complexo, o paciente não fecha na hora do tratamento, vai buscar outras opiniões, só que eu sei que muitas vezes ele vai voltar se ele quiser tratar aqui na região. Ele tem que tratar comigo, porque ele exige um nível de experiência maior. Então isso faz sim o dentista
ter um nível de posicionamento profissional diferente quando se fala de reabilitar esses pacientes dentados com atrofias maxilares. E é isso que eu falo no curso. Olha, gente, faz o curso, se forma adequadamente, vai para a tua cidade, tua região, teu consultório, que você vai se posicionar diferente. Tá? As pessoas, por você ser um expert naquela determinada técnica ou área, vão te encaminhar pacientes por isso. Tá? Foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Tá? Eu me dediquei aí a pério, ao implante e à cirurgia. Do implante zigomático, a perioimplantodontia. Então, eu recebo pacientes indicados aqui, né, produtos profissionais, simplesmente porque eu me posicionei e me coloquei no mercado dessa maneira, né, estudando, passando por curva de aprendizado, se preparando. Então, se você dominar o implante zigomático, eu tenho certeza que isso vai te colocar em outro nível de posicionamento profissional aí na tua região. Muito legal. Pronto, a partir dessa pergunta que o senhor, ou a partir dessa resposta que o senhor fez, o diferencial, né, entre um profissional ou outro, os clínicos, eles também podem evoluir para esse tipo de De técnica de operação. implante Aham. zigomático. Então, na verdade, o implante zigomático está dentro da especialidade da implantodontia. Então, para você fazer implante zigomático, você tem que ter formação básica na implantodontia, ser especialista. Depois disso, você for especialista em implantodontia, você tem que dominar a técnica 1FO, que são os implantes convencionais. Você tem que dominar ali, a fazer bem os implantes convencionais por a técnica 1FO, para depois você ir para o próximo passo, que é o implante zigomático. É impossível você queimar essa escada, tá? Ou pular essas etapas, digamos assim. Que você aprender implante zigomático sem saber fazer 1FO. Isso não existe. Então, o clínico, implantodontista, digamos assim, especialista, ele tem que se formar bem no 1FO, tá? E depois ele evolui para as técnicas de ancoragem como implante zigomático, implante pterigoide, um implante transnasal e assim por diante. Muito legal. Mas esse processo impactou diretamente na clínica do senhor, quando o senhor se especializou, começou a ir Sim, mais atrás? todas as áreas que eu fiz assim, de subespecialidade, digamos assim, sempre impactam diretamente. Hoje aqui a Clínica Feliz, ela é uma clínica de referência em reabilitação bucal de implante, prótese e periodontia, tá? E cirurgia. O fato de a gente fazer ancoragens esqueléticas, desde implantes zigomáticos, transnasais, pterigoides, isso nos coloca numa posição diferente. Por quê? Porque nós temos uma casuística muito boa em relação a essas técnicas. De vários pacientes, nós solucionamos diversas situações de pacientes, tá, com um grau de complexidade diferente, e isso acaba tornando a gente diferente. Assim como também no tratamento das sequelas sobre os implantes, as recessões perimplantares, na parte de periodontia, no tratamento das doenças periodontais, como as periodontites, tá? Então, assim, tudo que a gente faz aqui, desde a prótese, a pele do implante, a gente sempre procurou fazer situações clínicas, estudar, se preparar, nós aqui profissionais, para tratar aquelas situações mais complexas, porque isso faria com que a Clínica Feliz fosse uma referência no mercado, tá? Na região. Fosse uma referência para os pacientes que quisessem ser tratados, tá? E com diferentes níveis de complexidade. E é por isso que hoje, né, graças a Deus, assim, nós temos uma clínica bem estruturada, com equipe bem treinada, com equipe bem competente. Eu aqui responsável pela cirurgia, por implante de periodontia, tem a doutora Graciele, na parte da prótese, da estética e da harmonização, tem a doutora Cleciane na parte da prótese, da dentística, temos ortodontistas, temos endodontistas, tá? Temos agora um novo integrante aí que vai também entrar no nosso time para mim fazer parte da minha equipe cirúrgica, né? Porque o quadro de pacientes aumenta bastante, eu sozinho às vezes não consigo dar conta, enfim, mas com certeza nós temos um posicionamento diferente simplesmente porque nós dominamos técnicas que a maioria não faz, não domina. Pronto, pensando na parte do mercado, o senhor acha que tem uma demanda maior atualmente sobre os implantes zigomáticos por falta de profissionais? Ou é só porque o senhor está muito bem posicionado? Olha, o implante zigomático ele tem uma demanda por si só na literatura, digamos assim. Não é um implante de rotina. Eu não vivo fazendo implante zigomático todos os dias. Por quê? Porque existem técnicas que vêm anteriores a ele para resolver esse problema dos pacientes dentados e maxilares atróficos, como a ONFO, implantes inclinados, implantes longos, tá?
que são técnicas que a gente escolhe antes de aplicar um implante zigomático. Porém, tá, pelo fato de nossa clínica, dentro dos segmentos que ela atende, ela ter um trabalho, né, espetacular na reabilitação desses pacientes dentados e maxilares atróficos, e a gente tem uma demanda alta de tratamento de pacientes, como exemplo, do tipo protocolo, faz com que o nosso índice de utilização dos implantes zigomáticos ele aumente, tá? Então, existe uma conjuntura para que a gente faça bastante implantes zigomáticos, tá? É lógico que o dentista está começando ali a tratar, ele vai ter um índice bem menor. Porém, vai chegar uma hora que vai precisar do implante zigomático, tá? Para salvar, digamos assim, aquela situação clínica. E se ele não souber, ele vai perder o paciente para um outro profissional, vai ter que chamar alguém ou encaminhar esse paciente. Então, para minha realidade hoje, o implante zigomático é, entre aspas, uma rotina no sentido clínico, a gente faz bastante, mas porque a gente trata muita gente, tá? No dia a dia aqui da clínica, tá? Assim como também é uma rotina nossa fazer implante em área estética, tratar sequelas, pacientes fizerem implantes e tem alguma sequela estética. É uma rotina nossa fazer reabilitação estética com facetas, laminados, tá? Por quê? Porque acaba que a gente vai virando referência, os pacientes vão nos indicando, tá? Os colegas profissionais vão nos indicando. Então, sim, eu faço bastante implantes zigomáticos, mas não porque é uma demanda geral, e sim porque nós posicionamos e nós somos uma clínica referência na técnica. E você que não tem essa demanda, só entenda que uma hora você vai precisar, e se você não der o primeiro passo em aprender e dominar a técnica, aí você vai ter que continuar caminhando para outros profissionais. Pronto. Sobre a parte do mercado, o senhor acha que o implante zigomático pode um dia ficar saturado e vai ter pouco espaço? A grande crítica que eu faço em relação ao implante zigomático no mercado é a superindicação ou a sobreindicação, tá? Que muitos profissionais estão fazendo implantes zigomáticos onde não caberia implantes zigomáticos, caberia uma técnica que vem anterior a esse implante. Então, dessa forma, não é que o implante zigomático ele vai ficar saturado, mas nós estamos gerando, né, uma sobreindicação e acaba passando uma realidade que existem muitos pacientes necessitando de implante zigomático, quando na realidade tá, é uma técnica que vai resolver ali entre 5% dos casos de maxilares atróficos, tá? Mas o que a gente está criando para a gente são problemas, tá? Problemas advindos de uma indicação de um implante zigomático quando não era a hora de se indicar um implante zigomático, ou seja, se faz indevidamente a indicação, se executa muita técnica por profissionais que nem conhecem a indicação, quanto mais em execução técnica, e aí começa a gerar algum tipo de problema aí de sequelas, tá? Que a gente começa a enxergar todos os dias. E muitas vezes, esses profissionais nem dão importância ao tecido mole, à gengiva ao redor desses implantes zigomáticos. É um outro ponto super importante. E acaba sequelando de alguma forma esses pacientes. Então, eu não acredito a saturação do mercado em relação ao implante zigomático, né? Agora, lógico, existem centros cada vez mais distribuídos pelo Brasil afora em tratar os pacientes dentados, e acaba que, querendo ou não, a competição, digamos assim, né, no bom sentido, por os pacientes, ela fica mais acirrada, digamos assim. Tanto é que o marketing está aí para provar isso. Mas ainda é uma realidade, pelo menos aqui na nossa região, né, que tem pouquíssimos profissionais, raros profissionais competentes para executar essa técnica. Certo, doutor. Então, o paciente, pensando no paciente, ele entende o valor desse tratamento? Entende, sim. Agora, lógico, né? Ele entende através de uma consulta bem executada, tá? Quando meus pacientes chegam aqui, eles têm indicação de fazer um implante zigomático, não simplesmente eu digo a ele que ele vai fazer um implante zigomático, eu explico quais são as alternativas de tratamento que aquele paciente tem através dos implantes, desde a técnica com fora, um pterigoide, um transnasal. Eu mostro para ele o leque de opções que eu posso utilizar para tratar ele, tá? E daí eu explico, né, entre vantagens, desvantagens, limites, o porquê que eu vou escolher o implante zigomático.
Então, quando o paciente faz uma consulta conosco, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, ele acompanha todo o passo a passo, inclusive a manipulação do software. E eu justifico o porquê, explico a técnica, digo como é o pré, o pós, por que eu estou escolhendo aquilo, né, em detrimento de outra técnica. Muitas vezes eu vou com o zigomático como opção B para cirurgia, porque eu tento primeiro, né, uma tentativa ali de uma técnica mais simples, digamos assim, mas eu já deixei o paciente explicado, por ser um caso limite, pode ser que eu precise usar a mão do zigomático. Então, assim, os pacientes eles aceitam super bem. Aqui comigo eu não tenho resistência nenhuma. E o paciente diz, não, fazer esse implante grande, colocar aqui. Não, por quê? Porque eu deixo muito claro, mostrando manequins, modelos, situações clínicas, o que é que eu vou fazer, que é uma técnica segura, como eu vou fazer. Então, comigo, assim, de fato, por eu me dedicar tempo na consulta, na explicação, enfim, etc., eu não tenho esses problemas. Agora, lógico que não deixa de ser um problema aí para os dentistas que, digamos assim, não dedicam tempo aí, tá? Uma conexão com o seu paciente para explicar, não tem um atendimento aí mais humanizado para tentar levar ao paciente todas as informações no linguajar do paciente. Então, acaba sendo um problema sim, isso de uma maneira geral. Aqui não, porque a gente tem uma outra cultura para lidar com o paciente. Certo, então vou levar algumas perguntas práticas da clínica. Tudo bem? Ok. Todo paciente, quer dizer, todo paciente que tenha perca óssea severa, ele é candidato a fazer o zigomático? Ele é um candidato sim. Todo paciente que tem uma maxila atrófica, ele é um candidato a receber um implante zigomático. Porém, a gente vai ter que estudar as indicações, né, que existem para cada técnica. Então, por exemplo, sendo as aulas que tem dentro do nosso curso online, do Maestria Zigomática, indicações da técnica. Então, eu tenho que olhar a situação clínica, o paciente, os exames, e tem que ter uma indicação clara para eu usar um implante zigomático, tá? Então, diante disso, a resposta seria essa, tá? Tem que ter uma indicação 100% clara para que eu use. E essas indicações estão descritas na literatura e é o que a gente mostra na nossa formação, tá? Para todos os nossos pacientes e para todos os nossos dentistas que são alunos. Eu digo que eu mostro para o paciente também, ó, eu vou usar porque essa é a indicação, eu explico por quê. Para o dentista, ó, você só deve usar o zigomático nessas situações. Certo, então quais os primeiros passos que o dentista deve conhecer para saber sobre esse caso? O primeiro passo que o dentista tem que entender é a parte anatômica da maxila, severamente atrófica, tá? Ler literatura, livros e artigos com as indicações para a utilização dos implantes zigomáticos, porque ele fazendo isso, ele vai bater o olho na situação clínica, no caso clínico, que ele vai tratar e vai dizer, esse caso cabe no implante zigomático. Por exemplo, existem zonas da maxila, zona 1, 2, 3, tá? Zona 4. E geralmente quando o implante zigomático é indicado, o paciente não tem osso na zona 2, tá? E aí o implante zigomático já teria uma indicação pela literatura. Então é uma situação, tô dando um exemplo assim mais claro, mais objetivo do que a gente olha do ponto de vista anatômico e tomográfico, tá bom? Lógico que a gente vai olhar outros fatores também, mas esse é um exemplo do que eu indicaria ou não o implante zigomático de uma forma clara e objetiva. Certo. O plano digital muda realmente o jogo na cirurgia? O planejamento digital ele é obrigatório para a cirurgia de implante zigomático. Obrigatório. Não tem como você fazer implante zigomático sem você manipular um software. Isso não existe. Tá? Quem faz isso, como se diz assim, está maluco na cabeça. Então, para você fazer implantes zigomáticos, tem que ter um planejamento digital, um software, tem que ter biomodelo operado para você levar para a cirurgia e representar isso na cirurgia. O ideal, você está começando também, tenha templates, tá? Como skin guides ou cirurgia guiada, guias. Isso é obrigatório, é o mínimo que você tem que fazer até mesmo por respeito ao seu paciente. Certo, muito legal. Assim, já fiz todas as perguntas aqui, doutor. Como é que a gente faz para encontrar o senhor? Tá. Olha, aqui a gente está localizado na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, tá? No Cariri, a terra do Padre Cícero. Nossa clínica Felícia é localizada aqui no edifício Office Cariri. É uma estrutura de quase 200 metros quadrados. Né? A gente tem centro cirúrgico, fica no sexto andar, no edifício Office Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte. Vizinho ao shopping aqui, no bairro aqui Triângulo, tá?
Então é super fácil o acesso, super fácil estacionar, super fácil nos localizar. A gente fica próximo aqui da rodoviária, a gente recebe muito paciente que vem de fora de ônibus, dos pontos de paradas aí de Topic. Quem vem no seu carro também tem uma diversidade de locais aqui que possa estacionar. A gente está muito bem localizado ao lado do shopping, do Hotel Ibis, ao lado da rodoviária, aqui no Juazeiro do Norte, no 6º andar, Clínica Feliz, tá aqui do edifício Office Cariri. Então vai ser um prazer receber você, paciente ou você, dentista, aqui para lhe prestar aí o nosso serviço, o nosso atendimento da melhor maneira possível. E sobre o curso, onde é que eu posso comprar ele, a mentoria Sobre o também? curso, o nosso Instagram, @FeliciAcademy, tá? É o Instagram da parte de gestão, educação e marketing. E da clínica é @felice.odonto. Então você pode me encontrar ou nos encontrar através desses dois Instagrams, tá? Se você tem interesse em fazer formação conosco, lá na Felice Academy a gente tem uma diversidade já de conteúdos que vai poder lhe direcionar de como é o nosso trabalho. Você também pode entrar em contato ali pelo Instagram ou até mesmo pelo link lá da bio, no WhatsApp, e falar aqui com nossa equipe que ela vai não só te dizer assim, o valor do curso é tão, ela vai te explicar com detalhes como são esses programas de formação, tirar todas as suas dúvidas e te mostrar o real valor disso. Não é o valor só de dinheiro, é o valor como isso é importante e mais, como isso pode trazer de benefícios de retorno aí na tua vida profissional, aí na tua cidade. Então a gente, com paciente ou com dentista, nosso lema, nossa cultura é essa. A gente explica, detalha, tira dúvidas, mostra o caminho. Então, você pode encontrar a gente aí pelas redes sociais, né, ou até mesmo na minha, Sócrates Tavares. Falar conosco, vai ser um prazer te explicar todos os nossos programas de formação, que vai também além do zigomático. Gestão, educação, marketing, outros cursos de formação que nós temos aqui, tá, na Felice Academy. Pronto, terminamos então nosso Pergunta ao Especialista. Foi um prazer, viu, doutor Sócrates? E até uma próxima. Obrigado. Espero em breve aqui já nosso novo podcast, digamos assim. A gente vai ter em dia 25 de abril, tá? Um encontro entre eu, Sócrates, dentista, tá? Além de dentista, né? Querendo ou não, nós somos empreendedores, empresários, estudando bastante empreendedorismo, gestão, marketing. Vou ter um encontro bem legal aí com o Dr. Marcel Pita, médico também, empreendedor, empresário. Então nós vamos discutir bastante sobre gestão, educação, marketing, posicionamento na área de saúde, principalmente voltada para o dentista e para o médico. É o meu convidado, meu amigo pessoal. Nós dividimos aqui lado a lado o andar aqui do edifício Office Cariri, então fica ligado, vai ter esse episódio bastante interessante e você vai ver como como o Dr. Marcel, saímos aí de ser somente executores de técnica, digamos assim, para ser empreendedores e ter clínicas de sucesso, tá? Então acompanhe que esse episódio vai ser bastante interessante.